Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas, essa é a nossa aula número 5, representação gráfica e módulo de um número complexo. Essa é uma aula bem curtinha, mas muito importante na continuidade dos nossos estudos. Tranquilo? Começaremos pela representação gráfica de um número complexo. A representação gráfica dos números complexos é feita num referencial cartesiano, ou seja, no plano cartesiano x e y. As retas são perpendiculares, em que se fixa o eixo das abscissas para a parte real do número complexo. Então, a abscissa será o eixo x, representado então pela parte real do número complexo. Muito bem. E o eixo das ordenadas, que é o eixo y, para a parte imaginária do número complexo. Então, aqui teremos a parte imaginária do número complexo. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, Z1 igual a menos 2 mais 3 vezes I. Esse número complexo, que tem a parte real menos 2 e a parte imaginária mais 3 vezes I, ele pode estar associado ao ponto menos 2 para x e 3 para y. Vamos marcar aqui no plano cartesiano. Então, menos 2 para x, temos aqui menos 1, menos 2, e 3 para y. 1, 2, 3. 3, 2 e 1. Muito bem. O encontro menos 2 e 3 vai ser a representação geométrica do número complexo Z1. Então, está aqui o Z1. E esse ponto nós vamos chamá-lo de afixo. Será uma definição agora importante para a gente dar sequência aí quando entrarmos no módulo do número complexo. Então, todo ponto que é a representação geométrica de um número complexo é chamado de afixo. Vamos pegar um segundo exemplo. Z2 igual a, por exemplo, 3 menos I. Esse número complexo 3 menos I, parte real 3, parte imaginária menos 1 vezes I, está associado ao ponto 3 para x, menos 1 para y. Menos 1 vezes I. Marcaremos também aqui este ponto. 1, 2, 3. 1, 2 e 3. E o valor de y, menos 1. Aqui nós temos um segundo afixo, que é a representação geométrica do número complexo Z2, ok? Vamos pegar agora um exemplo onde o número complexo será menos 2 vezes I. Significa que ele é um número imaginário puro. Ele está associado a 0 menos 2 vezes I. 0 da parte real, então é o x, e menos 2 a parte imaginária. Como marcar 0 e menos 2? 0 para x, menos 2 para y. Então, menos 1, menos 2. Esse ponto vai estar aqui. É o afixo representando aí o número complexo Z3. Note que toda vez que eu tenho um número imaginário puro, esse ponto vai estar sempre presente no eixo y. Por exemplo, se eu tiver o ponto 1i, somente 1i, ele estará aqui. Ok? Último exemplo, Z4 igual a, suponhamos, menos 3. Na verdade, é menos 3 mais 0 vezes I. Então, ele é um número real associado ao ponto menos 3 para x e 0 vezes I, ou seja, 0 para y. Marcaremos ele aqui no eixo x. Esse, então, é um quarto afixo, representado aqui pelo número complexo Z4, que é a forma geométrica da sua representação. Note que se o ponto está presente no eixo das abscissas, que é o eixo x, esse número sempre será real, porque não vai ter a parte imaginária. Ok? Então essa é uma representação gráfica de um determinado número complexo. Você pode pegar outros exemplos e marcar esse ponto aí no plano cartesiano. Muito bem, vamos agora para o módulo de um número complexo. Módulo de um número complexo é a distância, ou seja, então o valor vai ser sempre positivo.
distância do afixo do número complexo representado pelo ponto A e B até a origem do sistema de coordenadas, que é o 0 e 0. É representado por z entre duas barras, onde o módulo do número complexo ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Muito bem, vamos pegar aqui o número complexo z igual a mais b vezes i. Nós não sabemos qual o valor de a, se é positivo ou se é negativo, se é nulo. Nós não sabemos também o valor de b, que ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser nulo. Ele está associado ao ponto A para x e B para y. Vamos marcar aqui no primeiro quadrante, imaginando que o A seja positivo e o B também positivo. Nada impede de marcar no segundo quadrante, ou no terceiro, ou no quarto. Vamos marcar no primeiro, que a gente tem uma visão melhor da situação dos números positivos. Então, suponhamos que o A seja aqui, o valor de x, e o B aqui. Então, nós temos esse é o número complexo z. Aqui temos a origem dos eixos coordenados. A distância entre esse afixo e a origem dos eixos coordenados, essa distância é para a gente o módulo do número complexo. Nós vamos ver mais adiante, quando entrarmos na forma trigonométrica, esse número complexo é também representado pela letra grega ρ, que é parecido aqui um P, mas não é um P, uma letra grega. Mas por enquanto vamos entender aí o módulo do número complexo como sendo o z entre barras. Se a gente pegar aqui esse triângulo retângulo, nós podemos perceber que esse valor, que é o cateto que está aqui na horizontal, é o A, esse outro cateto será o B, e aqui a nossa hipotenusa. Portanto, podemos aplicar o teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Professor, e se o A for negativo e o B também for negativo? Por exemplo, ficaríamos aqui no terceiro quadrante. Quando você tem um número negativo elevado ao quadrado, ele fica positivo. Então, independente se a gente usa a expressão direta ou faz o desenho e na visualização da geometria, um triângulo retângulo, aplica o teorema de Pitágoras, dá na mesma. Então você pode tanto usar essa estrutura aqui, como desenhar a figura e aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. Tanto faz. E é isso que a gente vai ver em 2 exercícios na sequência. Primeiro exemplo. O número complexo é igual a 4 menos 3 vezes i. 4 é a parte real, menos 3 vezes i a parte imaginária. Ele está associado ao ponto 4 e menos 3. 4 para x, 1, 2, 3. 4 para x, menos 1, menos 2, menos 3 para y. Então, o ponto será marcado aqui. Muito bem, esse é o número complexo z. Aqui está a origem dos eixos coordenados, ele quer a distância dessa origem até o afixo, que é aqui no 4 e menos 3. Esse, então, o módulo do número complexo z. Se a gente usar aqui a relação que a gente tem, módulo de z ao quadrado será igual a ao quadrado mais b ao quadrado, sem problema algum. Substituímos o valor de a igual a 4 e o valor de b menos 3. Então vamos substituir o módulo do número complexo ao quadrado, será igual a valor de a, 4 ao quadrado, e o valor de b, menos 3 ao quadrado. Muito bem. Fazendo aqui as operações, 4 ao quadrado é 16, e menos 3 elevado ao quadrado, mais 9. Módulo de um número complexo ao quadrado é igual a soma aqui é 25. Agora a gente pode extrair a raiz quadrada de mais ou menos raiz quadrada de 25. Porém, como a gente quer o módulo e é a distância, a gente só pode pegar o valor positivo. E distância
é um valor positivo. Então, o módulo do número complexo é raiz de 25, que é 5. E esse é o resultado definitivo para o nosso primeiro exemplo. Professor, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras aqui usando o triângulo retângulo? Sim, sem problema algum. Você pode perfeitamente fazer o triângulo retângulo ser esse aqui, né? Construir esse triângulo retângulo, como você pode também construir esse. Dá na mesma, porque você tem aqui o ângulo de 90 graus, esse cateto vale 4 e esse outro cateto vale 3. E aí a gente não precisa usar o valor menos 3. Você pode usar 3 ao quadrado, mas menos 3 ao quadrado e 3 ao quadrado dá na mesma. A aplicação do teorema de Pitágoras aqui com catetos 3 e 4, às vezes nem precisava, você já sabe que é um triângulo pitagórico, 3, 4 e 5. Tranquilo? Último exemplo. Exemplo número 2, e igual a menos 1 mais raiz de 2 vezes i. A parte real é menos 1, parte imaginária é raiz de 2. Então ele está associado a menos 1 para x e raiz de 2 para y. Então vamos marcar aqui o menos 1 para x. Suponhamos o 1 esteja aqui, o 2 aqui. Como raiz de 2 é aproximadamente 1,41, está um pouquinho abaixo do que a metade, que é 1,5. Então aqui está a raiz de 2. O encontro vai ser o ponto que a gente chama de afixo do número complexo z. A origem está aqui, então nós queremos a distância, e a distância da origem até o afixo, vamos chamar de módulo do número complexo, será dado por módulo do número complexo ao quadrado mais b ao quadrado. Então vamos substituir o valor de a, que é menos 1 ao quadrado, e o valor de b, que é raiz de 2 ao quadrado. Tanto faz, eu poderia usar 1 ao quadrado, porque a gente vai construir um triângulo retângulo da mesma forma. Mas usando a expressão que a gente já tem, que é o próprio teorema de Pitágoras, menos 1 ao quadrado é 1, e raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2. Módulo do número complexo ao quadrado é igual a 3, portanto o módulo é igual a mais ou menos raiz de 3. Como o módulo é um número positivo, refere-se à distância, o resultado é raiz de 3. Obviamente, você poderia, de forma geométrica, construir ou esse triângulo retângulo ou este aqui. A ideia é a mesma. Por quê? Porque este cateto vale raiz de 2 e este cateto vale 1. Então você pode fazer 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado, sem usar os sinais. Sem problema algum, o seu resultado continua sendo módulo do número complexo raiz de 3. Ok? Com isso a gente encerra essa aula, uma aula bem curtinha, mas como eu disse, bastante importante para os nossos próximos temas, utilizando aí principalmente o módulo do número complexo. Ok? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.